Você sabe como enviar e-mails com o Spring? Fica aí que eu vou te mostrar como implementar essa funcionalidade dentro das tuas aplicações. Para isso, iremos utilizar o Java Mail, que é uma biblioteca do ecossistema Java, que permite realizar integração com o protocolo SMTP. Além disso, veremos sobre o MailTrap, que será a plataforma de e-mails que iremos utilizar. Então vamos lá para o código para ver como é que a gente consegue fazer envios de e-mail utilizando aqui o Spring, tá? Eu tô com o meu VS Code já aberto e então eu vou criar um novo projeto Spring e a gente vai criar um projeto Spring bem simples, só para ver como de fato a gente consegue fazer esse tipo de implementação. Então vou pressionar aqui Ctrl Shift P, vou pesquisar aqui por Spring Initializer, na verdade Create a Maven Project, né? Spring Initializer Create a Maven Project. Lembrando que se você não estiver utilizando o VS Code, você pode fazer esse processo através do próprio spring.start.io, né, o Spring Initializer. Vou selecionar a versão mais recente do Spring Boot, que é a 3.3.1, no momento que eu estou gravando esse vídeo. A linguagem, no caso, vai ser o Java. Vou colocar então aqui o meu group ID, que vai ser br.com.trainaweb. O artifact ID, vou chamar aqui de Spring-meio. E o tipo de empacotamento vai ser o Já. A versão do Java vai ser a 21, é a LTS mais recente, no momento que eu estou fazendo essa gravação. E como dependência aqui eu vou fazer o seguinte, a gente vai utilizar o Lombok, o DevTools e também o Java Mail Sender, né? Que vai ser justamente a framework de envio de e-mail através do Java Mail, beleza? Acho que vai ser só isso que a gente vai precisar. Não, também a gente vai precisar aqui do Timeleaf, né? Antes que eu me esqueça, que é uma template end. Por mais que a gente não vai ter uma aplicação web de fato, o Timeleaf ele vai ser útil aqui para a gente poder fazer o uso da template engine na hora de criar templates de e-mail, tá? Beleza, posso marcar aqui Selected for Dependencies e eu vou criar aqui mesmo na pasta onde o meu VS Code está aberto. Dou OK e clico aqui em Open, né, para ele abrir aqui uma nova janela do VS Code, especificamente com esse projeto. Então, beleza, ele criou aqui a nossa aplicação, né, com as dependências que foram selecionadas, no caso o Starter Mail, o Starter Timeleaf, o DevTools, o Lombok e também já vem por padrão aqui o Starter Test. Antes da gente continuar, quero te falar que esse conteúdo é apenas uma pitada perto dos mais de 300 cursos que ministramos na Trainaweb. Somos uma escola para desenvolvedores com assinatura on demand, tipo a Netflix, saca? Onde você assina por um preço baixo e tem acesso a tudo e assiste no seu tempo. Além do tema dessa aula, nós temos cursos e formações completas em back-end e front-end. Tudo com suporte e certificado reconhecido no mercado. Agora vamos voltar para o vídeo, mas fica até o final que ainda temos muita coisa legal para ver. Então é o seguinte, primeiramente para a gente poder conseguir aqui criar a nossa implementação de um serviço de envio de e-mails, eu preciso dentro do meu arquivo de application.property setar algumas configurações, que são configurações para que a minha aplicação Spring saiba como se conectar no servidor SMTP, né? O servidor SMTP é justamente o servidor que vai conseguir de fato fazer o envio do e-mail e a nossa aplicação se conecta com esse servidor para enviar as informações ali do e-mail a ser enviado. A gente tem várias opções no mercado de servidores SMTP que você pode utilizar, mas para esse vídeo aqui eu vou utilizar um chamado de MailTrap. Então, olha só, eu vou aqui no navegador, aqui em mailtrap.io, você pode fazer o cadastro aqui através do sign up, ou se você já tiver conta, simplesmente fazer o login. Como eu já tenho uma conta, eu vou fazer aqui o login. O processo de cadastro é super simples, tá? No caso, você pode utilizar aqui uma própria conta do Google. É bem tranquilo de fazer. Então, olha só, beleza? Já loguei aqui na minha conta do MailTrap. O MailTrap é bem legal de principalmente fazer testes, porque ele não precisa de um cadastro de cartão de crédito, nem nada do tipo, tá? Só criar a conta e já dá para usar. E aí a gente tem dois ambientes, né? A gente tem um ambiente de teste e tem de fato um ambiente de produção. No caso, a gente vai utilizar aqui um ambiente de teste, porque o ambiente de produção você precisa ter algum método de pagamento já cadastrado dentro da plataforma, para ele poder fazer as cobranças de acordo com os e-mails que você enviar. E o e-mail de teste ele utiliza um ambiente de sandbox, então ele não faz o envio do e-mail real, ele captura todos os e-mails que você fez a solicitação de envio e aparece aqui para ti meio que dentro de um ambiente administrativo, tá? Então eu posso clicar aqui ó, em Start Testing. A gente vai ter aqui os nossos projetos, né? Vai vir um projeto por padrão, que é esse My Inbox. Posso clicar nele. E aqui a gente tem todas as configurações do nosso de acesso para o nosso servidor SMTP, né? Nossas credenciais. Então a gente tem o host, as portas disponíveis a serem utilizadas, o username, o password, o tipo de autenticação que a gente pode utilizar e o TLS, se a gente
pode ou não utilizar TLS nessas portas, né? Inclusive, ele já traz aqui também, em vez de a integração, além de fazer feita com o SMTP, você pode fazer através de uma API, que eles disponibilizam, e também através do protocolo POP3, mas o mais comum de a gente utilizar é o protocolo SMTP. E aqui ele também tem alguns code samples, né? Então aqui você tem alguns exemplos de como você pode fazer envio de e-mail em diferentes linguagens, né? Então você pode utilizar o Curl, o PHP, Node, Python, você pode utilizar qualquer linguagem, mas ele te traz alguns exemplos prontos aqui. Inclusive ele tem já um exemplo aqui do Java utilizando o Playmailer, né? Mas enfim, o que a gente precisa fazer aqui em configuração, né? A gente precisa setar algumas informações. Deixa eu só desabilitar isso, beleza? A gente precisa setar o spring.mail.host, né? Então, qual que é o host do servidor SMTP? Aqui no caso é o sandbox.smtp.mailtrap.io. Depois a gente tem o spring.mail.port. No caso aqui a gente tem essas portas disponíveis, né? No caso do Mailtrap, 25, 465, 587 ou o 2525. Aqui eu vou utilizar o 2525, mas qualquer uma delas funcionaria. Depois a gente precisa do spring.mail.username. No caso, ele criou aqui um usuário para mim, né, um número aleatório. E também a gente precisa aqui do password, né? Então, spring.mail.password. Além disso, a gente precisa de mais duas configurações, que é relacionadas ao processo de autenticação dentro desse servidor SMTP, que é o spring.mail.properties.mail.smtp.auth igual a true, né? Então eu estou informando para ele que quando ele fizer essa conexão, ele vai ter que fazer essa conexão de maneira autenticada. E o spring.mail.properties.mail.smtp.starttls.enable como true, né? Para ele utilizar uma conexão TLS, que é uma conexão segura na hora de fazer essa autenticação e se conectar com o meu servidor SMTP. Beleza? Basicamente é isso que a gente precisa de configuração. Então agora que a gente já tem as configurações setadas, a gente pode começar de fato a implementar essa funcionalidade, né, esse recurso de envio de e-mail. Então aqui dentro do meu pacote principal mesmo, o Spring Mail, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de mailservice.java. Então essa classe aqui, mailservice, que eu vou criar, por algum motivo ele não trouxe aqui o package, né? Então deixa eu botar aqui manualmente. O package vai ser br.com.trainaweb.spring-mail. Pronto. Então, esse mail service aqui, essa classe, ela vai conter toda a regra de negócio, por assim dizer, de como fazer o envio de e-mails dentro da minha aplicação. E aí, a ideia é que, para a gente deixar o mais simples possível, na hora que eu inicializar essa aplicação, aqui dentro do próprio Spring Mail Application, né, que é o starter, é um entry point do nosso projeto, eu vou chamar esse mail service e fazer a execução dele, para a gente já simplesmente rodar a aplicação, ele já fazer o envio do e-mail e depois a aplicação parar de rodar, tá? Só para a gente poder ver como é que isso aqui funciona. Então, para a gente começar, eu quero fazer a maneira mais simples, que é enviar simplesmente uma mensagem TXT ali para o nosso Gmail, né? Simplesmente uma mensagem TXT, sem nenhum tipo de formatação HTML, nem nada do tipo. A maneira mais simples possível. Bem, primeiramente, a gente precisa aqui dentro desse mail service, a gente vai precisar de uma dependência que é o mail sender, tá? Então, eu vou colocar aqui um private final java mail sender. Esse Java Mail Sender, ele vem aqui do org.springframework.mail.javamail. Na real, ele é uma espécie de wrapper, tá? Então, por baixo dos panos, ele está utilizando uma biblioteca do próprio Java, que é o Java Mailer, tá? Então, só que o Spring Framework, ele tem um wrapper em cima dessa biblioteca para tornar um pouquinho mais simplificado esse processo de fazer o envio dos e-mails, tá bom? Eu vou chamar isso aqui de Mail Sender. Como eu estou fazendo aqui um processo de gestão de dependências, eu preciso então criar um construtor com esse argumento aqui, mas como eu tenho um logbook, eu posso simplificar aqui colocando a anotação
required args constructor. Além disso, também vou colocar a anotação @service, né, porque esse e-mail sender vai ser um serviço e um bin em Spring, então eu quero poder fazer a injeção de dependências dele posteriormente. Então, vou criar aqui um método, public void, chamado de send simple mail. Então, esse método aqui vai conseguir fazer o envio de um e-mail simples, um e-mail simplesmente com conteúdo TXT. Eu vou colocar aqui alguns argumentos, o string to, o string subject e um string body. Então, o assunto, qual que é, né, para quem eu estou enviando, qual que é o assunto e o corpo do e-mail. Bem, primeiramente, para a gente conseguir fazer aqui esse processo, a gente vai ter que criar uma message, né? Esse objeto de message, ele é uma instância de simple mail message. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada de message, vai ser igual a new simple mail message. Né? Ele também vem aqui do org.springframework.mail. Com essa message, eu vou então definir as informações do e-mail a ser enviado, né? Então, esse message ele representa de fato o meu e-mail, né? O conteúdo total do meu e-mail. Então, eu coloco aqui o set to, né? Para onde eu estou enviando, então vai ser a minha variável, meu argumento to. O message.set from, então da onde é que está sendo esse enviado, de quem está sendo enviado esse e-mail, né? Então, aqui eu vou deixar fixo como no reply@treinaweb.com.br. O message.set subject, né, qual que é o assunto, e o message.set text, que é o corpo do meu e-mail. E, por fim, a gente precisa simplesmente fazer a solicitação do envio dessa mensagem, né? Isso é através do próprio método send. Na verdade, perdão, eu tenho que utilizar aqui o meu próprio mail sender, né? .send, passando a minha message, né? Então, o mail sender ele vai pegar todas aquelas configurações que a gente definiu aqui dentro do application.properties, vai se conectar dentro do server do SMTP de acordo com aquelas configurações e fazer o envio dessa mensagem aqui que a gente configurou. Beleza? Então, vamos testar isso, né? Fazer o uso de fato desse nosso serviço. Então, eu vou vir aqui para o Spring Mail Application e eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para que essa classe ela implemente uma interface chamada de Command Line Runner, que vem aqui do org.springframework.boot. Ele vai reclamar porque eu tenho que implementar um método chamado de run. Basicamente, essa interface faz com que eu possa escrever um código dentro desse método que vai ser executado assim que a aplicação for inicializada, tá? Então, fica mais simples aí o processo de a gente conseguir disparar os nossos e-mails. Também vou fazer a injeção de dependências aqui do meu mail service, então private final mail service, vou chamar aqui de mail service, e colocar também aqui o required args constructor, né, para que seja criado um construtor com esse argumento e assim seja feito o processo de injeção de dependências. E aqui dentro desse método run eu posso fazer o uso do meu mail service para fazer o envio do meu e-mail. Então eu vou criar aqui uma variável chamada de to, vai ser igual a clayson@mail.com. Vou criar aqui uma outra variável chamada de subject. Eu vou chamar aqui de e-mail de teste. Uma outra chamada de body, né, o corpo do meu e-mail. Vou chamar aqui de e-mail enviado com o Java Mail, Sender e Spring. E aí, por fim, posso chamar o meu mail service.sendSimpleMail, passando to o subject e o body. Beleza? E aí, então, posso executar minha aplicação, né? Então, vou utilizar aqui o próprio terminal. Beleza? MVN, Spring Boot Run. Então, basicamente, a aplicação vai ser inicializada, ele vai ver que tem aqui o Command Line Runner, vai executar esse código e, por fim, a aplicação vai fechar porque eu não tenho nada que prenda a execução dessa aplicação, né? Porque eu não tenho uma aplicação web, não utilizei ali o Spring Web como dependência do projeto. Então, ele vai executar, terminar o que tem que executar e depois vai parar a execução do programa. Então, vamos lá, ele está realizando aqui o processo de compilação, iniciou o projeto e finalizou. Então, olha só, em teoria, como não deu nenhum erro aqui, acredito que o envio do e-mail tenha sido feito corretamente. Então, a gente pode entrar aqui no Mail Trap e olha só, caiu aqui o nosso e-mail de teste. Então, ele já fala de quem foi feito o envio do e-mail, clayson@mail.com, para quem foi feito de quem foi feito esse e-mail, no reply@treinaweb.com,
E aqui em text a gente vê o conteúdo do nosso e-mail. Então, e-mail enviado com Java Mail Sender e Spring. Então, a maneira mais simples de a gente conseguir enviar e-mail, a gente já sabe como é, que é através aqui dessa classe Simple Mail Message, preencho os dados que eu preciso, né? O to, o from, o subject, o text, e faço uso aqui do send do Java Mail Sender para fazer o envio dessa mensagem. Eu também tenho outras opções, tá? Dentro desse message. Eu tenho, por exemplo, aqui o set BCC, o set CC, para a gente poder definir ali pessoas que estejam em cópia, né? O reply to, o send date, tem várias outras coisas que você pode setar aqui, além disso, mas essas 4 são as principais, né? Que é para quem eu estou enviando, quem que está fazendo esse envio, qual que é o assunto e qual que é o texto, né? Qual que é o corpo desse e-mail. Agora vamos para um cenário um pouquinho mais complexo, né? O que é mais comum de acontecer é a gente não enviar e-mails que sejam baseados simplesmente em uma string, né? Um texto puro. Normalmente o que a gente tem é um template HTML, no qual eu processo esse template e envio esse conteúdo HTML no e-mail para a gente poder ter um e-mail ali mais bem formatado, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Vou criar esse template primeiramente, então aqui dentro de Resources eu vou criar uma nova pasta chamada de Templates. E dentro dessa pasta Templates, vou criar aqui uma pasta chamada Mail. E então vou criar um arquivo chamado de testmail.html. Basicamente vou colocar aqui um H1. Vamos dizer que é um e-mail de boas-vindas, por exemplo. Tá, é porque eu tô com alguma configuração aqui do meu VS Code que tá achando que isso aqui é template do Django. Deixa eu ver. Acho que eu consigo fazer isso aqui. Pera aí. Code Associations, eu acho. Não, vou deixar isso quieto. Não vai impedir nada, não. É só o VS Code achando que isso aqui é um Django HTML, mas na realidade isso aqui é um HTML puro. Pronto. Vou colocar aqui uma tag P. Então, olá. E aí eu quero colocar um nome dessa pessoa. Então, vou colocar aqui um spam. Vou utilizar aqui um th text. Vou colocar uma variável chamada de name. Então, quando eu for renderizar esse template, eu vou passar um contexto que vai ter uma variável chamada name. Então, aqui vai aparecer o nome da pessoa. Boas-vindas ao nosso site. Pronto. Bem simples, né? E agora o meu objetivo é ter um outro método aqui dentro do meu mail service que vai conseguir processar um template, né, HTML. Então, aqui depois do send simple mail, eu vou criar um outro método public void send templated mail. Eu vou receber novamente aqui o string to, né, para quem eu estou fazendo envio, qual que é o assunto do e-mail, subject, e eu preciso também das variáveis que eu vou injetar dentro do meu template, né? No caso, eu vou passar aqui o name, né? Então, eu vou utilizar isso aqui através de um map. Então, eu vou ter um map de string e string, que eu vou chamar de props. Deixa eu ver. Tá. E eu também preciso do nome do template. Eu vou colocar aqui depois do subject, tá? Então, string template. Aqui ele está dando erro porque eu preciso fazer a importação do map. Então, deixa eu importar aqui. Import java.util.map. Beleza? Então, eu recebo aqui o to, o subject, o template e as props, né? Que são as propriedades que eu quero injetar dentro do template. Bem, aqui já vai ser um pouquinho mais diferente, tá? Um pouquinho mais complicado. Quando eu tenho essa necessidade de não enviar um texto puro e sim um conteúdo HTML, eu não posso mais trabalhar com Simple Mail Message. Eu tenho que trabalhar com uma outra classe que é a Mimi Message, tá? Então, primeiramente, vamos criar aqui uma variável chamada de Mimi Message. E para eu criar a instância desse Mimi Message, eu utilizo um helper do próprio Mail Sender. É mailsender.create Mimi Message. Depois disso, a gente precisa de um helper que vai ser o responsável por setar as informações dessa minha Mimi Message. Então, eu vou criar aqui um Mimi Message Helper. Vai ser igual ao new Mimi Message
helper, e eu passo para ele quem é o message que ele vai preencher os dados. Agora, eu preciso trabalhar no meu template, né? Eu preciso pegar esse template aqui que eu estou recebendo e processar ele com as props que eu estou recebendo também aqui como parâmetro. Então, para a gente conseguir trabalhar com isso, eu preciso de uma instância da template engine do TimeLeaf, que eu posso também obter através de gestão de dependências. Então, private final template engine, que eu vou chamar aqui também de template engine. Legal, voltando aqui para o nosso send templated mail. Para eu conseguir enviar esses dados, né, essas props para dentro do template na hora de processar, eu preciso de uma instância de uma classe chamada de context. Então, eu vou criar aqui um var context, vai ser igual um new context. Esse context aqui, ele vem também aqui do org.timeleaf.context, tá? E eu chamo esse context set variables, passando as minhas props. Então, esse set variable aqui, ele vai pegar esse meu map de string e vai passar para dentro desse contexto. Veja que aqui está dando um erro, porque ele está dizendo que o set variable is not applicated for these arguments. Deixa eu ver o que foi que eu fiz de errado aqui. Ah, tá, porque não é set variable, é set variables, é no plural. Ah, tá, beleza, já sei qual é o problema. Aqui não é um map de string, é um string object, tá? Porque o valor que eu vou ter dentro dessas minhas props pode ser qualquer coisa, tá? A chave vai ser sempre string, mas o valor pode ser qualquer coisa. Então é um string e object. Agora sim. Beleza, agora sim eu preciso processar o meu template. Então eu vou chamar aqui var HTML content, né? O conteúdo HTML final que foi gerado vai ser igual a minha template end.process. E aí eu passo qual que é o meu template, que está dentro da meu parâmetro template que eu recebi ali no método, e passo o meu contexto, que vai ter as variáveis que ele vai utilizar na hora de processar esse template HTML. E agora que eu já tenho o conteúdo HTML que eu vou enviar no corpo do meu e-mail pronto, eu posso de fato montar as informações dessa minha message, né? Então eu vou chamar aqui o message_helper.setFrom. Então vai receber aqui o no reply@trainaweb.com.br. O message.setTo, né, vai receber ali também o to. O message_helper.setSubject e o message_helper.setText, passando aqui o meu HTML content, e eu passo um segundo argumento como true. Esse segundo argumento, olha só, se a gente for ver, message_helper.setText, HTML content, true. Aqui ele está dando erro porque... Ah, tá. Porque é o seguinte, esse setText ele pode lançar uma exceção do tipo message exception, tá? Isso aqui é uma exceção que eu preciso tratar ou definir uma throws declaration, tá? Então eu vou simplesmente clicar em quick fix, add throws declaration, então ele adiciona aqui uma message exception na definição do meu método, tá? E olha só, esse setText, veja que ele recebe aqui dois argumentos, né? Um string, que é o meu text, e um boolean HTML. Então esse true está sendo colocado aqui porque o conteúdo que eu estou enviando de fato é um conteúdo HTML, tá? Então se eu não passar esse segundo parâmetro, quando eu fizer um envio do e-mail com o conteúdo HTML, ele não vai ser processado como HTML e vai aparecer como se fosse um texto puro. E por fim, chamo o meu mail sender.send, passando a minha message. Beleza? Então essa é a maneira de a gente conseguir trabalhar aqui com o envio de e-mails, utilizando templates HTML. Então vamos fazer o teste, né? Vamos aqui para o Spring Mail Application. E aqui é o seguinte, eu vou comentar essa linha de código, né? Porque a gente já viu como fazer aqui o envio do Send Simple Mail. E vou chamar agora o mail service.send_templated_mail, né? Então a gente precisa passar aqui como primeiro argumento o to, o segundo argumento qual que é o subject, o terceiro argumento qual que é o nome do template. Então você baseia sempre a partir da pasta templates. Então, dentro da pasta templates eu tenho uma pasta chamada mail, então eu passo aqui em string mail, barra e um arquivo chamado de test mail.html. E as minhas props, então vai ser um map of
E aí, dentro do meu template aqui, eu espero que eu tenha uma variável chamada name, né? Então, eu passo o primeiro parâmetro name, segundo parâmetro o valor, que eu vou chamar aqui de Clayson. E é isso, né? Que a gente precisa enviar. Deixa eu ver aqui. Template e as props, exatamente. Então, deixa eu só fazer a importação aqui do map. Então, import java.util map. Beleza. Então, a gente já fez aqui o uso dele. Vamos executar a aplicação e ver se isso aqui vai funcionar. Então, envn spring boot run. Finalizou. Vamos voltar aqui para o mail trap. Já temos um novo e-mail de teste. E olha só, agora sim ele tem aqui uma aba HTML e está vendo que ele está devidamente sendo renderizada como conteúdo HTML. Se a gente for ver aqui o nosso HTML source, está aqui, ó, boas-vindas, olá, tem um spam, boas-vindas ao nosso site. Eu consigo ver o conteúdo raw, de tudo que foi enviado, enfim. Então a gente já consegue fazer também o envio de e-mails baseados em template HTML. Normalmente esse template HTML você cria utilizando algum tipo de ferramenta, tá? Alguma ferramenta visual, porque existem algumas regrinhas sobre esses templates de e-mail que você envia, não dá para usar tudo que a gente usa normalmente no HTML para o desenvolvimento web normal, tá? Se eu não me engano, o próprio Mailtrap, ele tem uma ferramenta dessas aqui no próprio site deles, eu acho que é esse templates aqui, se eu não me engano, que você consegue criar um template ali e ele te dá o conteúdo HTML que você pode utilizar dentro da tua aplicação. Mas enfim, e agora para a gente poder finalizar aqui a parte de envio de e-mails, né, agora que a gente já sabe tanto enviar um e-mail simples quanto um e-mail com template, vamos ver como é que eu posso fazer para enviar anexos, tá? Então é o seguinte, para a gente fazer da maneira mais simples possível, aqui dentro de resources, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra pasta chamada de mídia, e nessa pasta mídia eu vou simplesmente criar um arquivo txt chamado de anexo.txt. Então eu quero como objetivo enviar esse arquivo como anexo dos meus e-mails, tá? Então eu só vou colocar aqui, ó, esse é um anexo que será enviado por e-mail. Beleza? E lá no meu mail service eu vou criar um novo método, tá? Na real, para ser até simples aqui, porque não vai ter muita diferença do que a gente já fez, eu vou duplicar esse método sendTemplated_mail. E aqui no finalzinho, né, depois das props, eu vou colocar um argumento a mais, que vai ser um string attachment, né, que é o meu anexo que eu quero enviar. Esse attachment vai ser um string porque eu quero passar a localização do arquivo, né, onde é que esse arquivo está localizado, no caso ali em mídia anexo.txt. Bem, como esse arquivo ele vai estar dentro da minha pasta de resources, eu preciso de algo que consiga carregar os arquivos dentro dessa pasta resources. O próprio Spring tem um componente para isso chamado de resource loader, né? Então eu posso colocar ele aqui como injeção de dependências também. Então private final resource loader, vou chamar aqui de resource loader, tá? Então esse resource loader ele vem aqui do org.springframework.core.io, né? A parte de input e output aí do Spring. E aqui no meu sendTemplated_mail, que recebe, né, um attachment, né, que pode receber um attachment, depois que eu fizer todo esse processo aqui, né, de gerar minha message, tudo certinho, de processar o meu e-mail, eu vou criar uma nova variável chamada de resource, vai ser igual ao meu resourceLoader.getResource, passando justamente o meu attachment, né, que é a localização onde está esse arquivo. E eu chamo meu mimemessageHelper.addAttachment, e eu preciso passar aqui dois argumentos, tá? O primeiro precisa ser o nome do arquivo, então attachment.get, não é attachment na verdade, é resource.getFileName, e o segundo é um data source, né? Que é o meu próprio resource. E aqui eu estou passando esse resource aqui, que no final das contas, o que ele é? Ele é uma instância de resource, mas se a gente for ver aqui, esse resource, ele estende aqui do input stream source, tá? Então, basicamente, você pode passar qualquer coisa ali que seja um input stream, tá? Que seja um string de datas, então pode ser um string de bytes, por exemplo, utilizando algo ali da própria API de I/O do Java, tá? E é isso, basicamente. Então, a gente já pode fazer o teste de como usar isso, né? Só preciso passar um argumento a mais agora dentro desse meu método, que é a localização do arquivo, né? Se baseando a partir da pasta resources. Então, aqui eu chamo
mídia, barra, e aí a gente chamou o nome do arquivo de anexo.txt. Anexo.txt. E pronto. Então vamos fazer o teste. Vou aqui executar a aplicação. Beleza, ele deu um erro, que foi que houve? Ah tá, tem uma flag aqui multipart que provavelmente eu esqueci de colocar. Mail service. Quando eu criei esse message helper, aqui no construtor, nesse caso aqui que eu vou enviar e-mails, ou vou enviar anexos, eu preciso passar um segundo argumento como true, que esse segundo argumento é o multipart, tá? Então ele está dizendo se esse e-mail que eu vou enviar, ele vai ter a necessidade de um multipart, que é você colocar anexos, tá? No caso, como precisa, então eu tenho que colocar esse true aqui como segundo argumento do construtor do message helper. Senão vai lançar essa exceção aqui que aconteceu, tá? Então vamos de novo, mvn Spring Boot Run. Beleza, finalizou. Vamos voltar aqui para o mail trap. Está aqui o nosso novo e-mail, né? As informações de HTML vão ser iguais, mas está aqui a parte de attachments, está dizendo que ele tem um attachment, né? Tem um anexo. Se eu clicar nele, está aqui, ó, anexo.txt com tamanho de 45 bytes. Se eu clicar nele e clicar aqui para abrir o arquivo, tá aqui o nosso anexo, né? Esse é um anexo que será enviado por e-mail, então certinho. Então com isso a gente conseguiu fazer um envio do nosso anexo, né? Do envio de e-mail com anexo. E como eu disse, esse attachment, né, ele recebe aqui uma input stream source, então no final das contas você pode enviar não necessariamente um resource, como é que é o caso de eu estou pegando um arquivo que já existe dentro da estrutura do projeto, mas se você está trabalhando, por exemplo, com geração de relatórios, utilizando ali alguma biblioteca do Java, você provavelmente o resultado final que você vai ter ao gerar esse relatório, um PDF, por exemplo, vai ser uma input stream que você simplesmente passa aqui como argumento e passa a string dizendo qual seria o nome do arquivo para setar ali no anexo, tá? E é isso, então com isso a gente já consegue fazer tanto o envio de e-mail simples, né, textos puros, que é a maneira mais simples de fazer o envio do e-mail, com templates, utilizando ali o Thymeleaf em conjunto para fazer o processamento desse template, e também de fazer o envio de anexos aqui, tudo utilizando o Java Mail Sender, com esse wrapper do Spring, né, que é o Spring Mail, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui e até o próximo. O que vimos nesse vídeo é só o começo. Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento back-end, a TreinWeb é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores e temos mais de 15 anos de experiência no mercado. Isso sem contar os mais de 200 mil devs formados com a gente. Na TreinWeb você vai aprender as principais linguagens e tecnologias do mercado. Tudo isso dividido por área e nível técnico, e com suporte direto de professores especialistas. Então se você quer se tornar um desenvolvedor de alto nível, utilize o cupom exclusivo que está no link da descrição. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que está estudando programação. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais!